Boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a esse encontro virtual. Nós da casa nos sentimos muito satisfeitos quando vemos lá a quantidade de visualização dessas palestras. Não é um exagero de visualização, mas é um número muito bom. Isso nos alegra de saber que muitas pessoas estão tendo a oportunidade de poder assistir às palestras promovidas ali pela nossa casa. Nós teremos conosco essa noite Antônio Chaim, que já fez várias palestras virtuais aqui para nós. Todos eu acho que já o conhecem aí, mesmo que seja, pela telinha do computador e do celular. Nós agradecemos muito o Antônio por essa disposição dele em participar nesse nosso projeto, de poder sempre que chamado, preparar uma palestra. Muitas pessoas não sabem, mas é complicado para nós espíritas, que estávamos muito acostumados a fazer as palestras de formas presenciais. E de repente nós tivemos que nos adaptar a esse novo modelo, a entender um pouco mais de tecnologia. Então a gente sempre agradece muito essa turma, porque eles se esforçaram muito para se adaptar, e agora nessa continuidade eles estão de mãos dadas conosco, de mãos dadas com todos vocês, para que possamos passar essas segundas-feiras aí ouvindo algo de bom. Então muito obrigado, Antônio, que Deus o ilumine, o ampare na sua luta, na sua vida, que ele tenha muita sustentação para continuar com essa tarefa, pois é uma tarefa muito importante para todos nós. Vamos agora nos preparar para dar início aos nossos trabalhos, fechando os nossos olhos, rogando ao Pai, rogando a Jesus, a luz que nós precisamos para seguirmos avançando, mesmo que seja um pouquinho de cada vez, um pouquinho a cada dia, mas que não percamos dos nossos interesses e objetivos essa vontade íntima de sermos um pouquinho melhor a cada dia. Pois só assim, o dia que não mais aqui estivermos e partirmos para o mundo real, o mundo espiritual, vamos ter aquela sensação íntima, agradável, de que fizemos de tudo, o possível e o impossível, para que pudéssemos, ao sairmos daqui, estarmos melhores do que quando chegamos. Que Deus ilumine a vida de cada um de nós. Que Jesus nos guie através dos seus ensinamentos. E que esses ensinamentos e que essas luzes estejam sempre conosco, aonde estivermos, hoje e para todo o sempre. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Parentes difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza,
quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. André Luiz. Nossa boa noite aos amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, este grupo que nós temos a alegria, a satisfação de fazer parte dessa família tão bacana, tão maravilhosa. Nesta noite nós vamos conversar um assunto que é motivo de perturbação para muitos de nós e que muitas vezes nos causa sofrimento. Por que a gente sofre na hora do adeus, né? E nós vamos aqui reportar não apenas ao adeus da morte de um ente querido, mas também o adeus da separação, da perca de um emprego, do namorado que rompe com a namorada ou vice-versa, e que muitos até hoje não aceitam, né, essa separação, causando aí vários feminicídios noticiados pela mídia. E noutra situação também perturbadora é quando há o desencarne, né, de alguém que nós amamos, de algum ente que é muito querido para o nosso coração. Então são situações que nos fazem ter sofrimento, sentir a dor. E aí a gente sofre. Mesmo sendo espíritas, mesmo conhecendo a doutrina espírita, a gente sofre. Porque nós somos, antes de espíritas, seres humanos, né? Então hoje, a gente vai conversar, né? Por que a gente sofre, gente? Né? A gente sofre porque nós somos apegados ainda aos bens materiais, né? Nós somos apegados aos bens que nós conquistamos, que nós ajuntamos. Sejam bens de grande porte, né, com casa, carro, fazenda, animais, que trazem recursos financeiros, e também seja os bens que nós achamos que nos pertencem, que é o marido, a mulher, o esposo, a esposa, né? O namorado, a namorada, o irmão, a irmã, o pai, a mãe. A gente tem um apego como se essas pessoas fossem nossas, como se nós pudéssemos fazer com elas o que quiséssemos, o que nos desse vontade. E aí nós estamos num mundo de provas e expiações. É um mundo em que nós temos pela frente os embates, né? As dificuldades, os testes. Então são as provas, né? E muitas vezes nós temos que espiar. O que é espiar? É ter uma doença grave, é ter um problema físico, é ter que sofrer para resgatar débitos do passado. E este mundo que nós vivemos é um mundo de aflições, né? A gente é aflito por tudo, né? Tudo nos causa aflição, porque nós queremos tudo no tempo e na hora que nós achamos que é o certo. E não aquilo que Deus planejou para nós, não aquilo que foi, vamos dizer assim, colocado para que nós pudéssemos aprender. Então muitas vezes nós estamos desempregados, nós não temos trabalho, nós não temos recurso financeiro, e nós temos a aflição do dia de amanhã. Essa aflição é porque a gente não sabe como é que vai ser amanhã.
Mas se nós tivermos um olhar para a natureza, nós vamos perceber, como o poeta disse, né? Os pássaros não tecem, não fiam, não trabalham, mas não falta para eles o alimento. A natureza fornece o alimento. Mas nós estamos no mundo material, então se nós tivermos um trabalho qualquer digno, o alimento a gente vai ter. Mas muitas vezes a gente sofre porque a gente queria ganhar muito. O pouco não nos satisfaz. Nós queremos ganhar muito. O muito é melhor, né? E aí nós temos essas situações que nos servem de expiação, porque está causando sofrimento. Agora a prova da riqueza, a prova da pobreza. Se nós passarmos essas provas com dignidade, elas serão mais suaves, né? Porque tudo aquilo que nós passamos de dificuldade, se nós tivermos Jesus no coração, é mais brando, é menos doloroso. Mas quando a gente não tem Jesus no coração, a gente sofre mais. A dificuldade é maior. Nós temos mais dores, né? Nós temos algo que nos atormenta, que fere e que nos faz sofrer. E aí tem a pergunta 920 do Livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta: nós podemos ser felizes aqui na Terra? Os Espíritos falam: pode. Depende de você, depende de vocês, né? Basta querer. E aí a gente pode ser feliz dentro do possível, dentro daquilo que a gente consegue. Não é acumulando coisas, não é comprando, não é adquirindo, mas é fazendo a vida ficar mais suave, mais leve. Quando a gente faz isso, a nossa vida material fica melhor, fica mais tranquilo de viver, né? Então nós precisamos ter essa condição, tá certo? E por que sofrem os humanos, né? Por que a gente sofre? Porque os animais, eles só sofrem porque nós causamos dor a eles, porque senão eles estariam aí tranquilos, né? A gente mata para comer, a gente cria para engordar, né? Para ficar no ponto de você abater os animais e alimentar-se deles. Senão eles seriam felizes, né? Sem ter essa dor que nós humanos causamos. Então por que os humanos sofrem? Primeiro porque os humanos não se conhecem, né? Nós humanos não nos preocupamos de conhecer a nós mesmos, de saber quais são as nossas deficiências, quais são os nossos defeitos, né? Quais são os problemas que nós temos. Raramente nós perguntamos: quem sou eu? O que eu gosto de fazer? As pessoas é que falam para nós o que nós devemos ou não fazer. Não somos nós que escolhemos, as pessoas escolhem por nós. E de onde que você veio, né? De onde que você veio? Onde você estava antes de vir para cá, de retornar ao plano físico? Aí, pergunta assim, né? Senhor, por que eu? Essa é a pergunta certa, né? Por que eu sofro? Por que eu passo dificuldade? Por que eu tenho doenças? Por quê? A gente deveria perguntar assim: Senhor, para que eu estou passando por esse problema? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera que eu faça? Em prol de mim mesmo? Em prol dos meus semelhantes? Em prol das minhas conquistas morais? O que eu devo fazer? E aí a gente vem, né? O que me cabe fazer nesse mundo? Qual o meu papel nesse mundo? Se eu descobrir isso, qual o meu papel, eu vou ficar mais em paz comigo mesmo. E para onde eu irei após a morte? Para onde que eu vou após a morte? Vai depender da minha evolução. Vai depender de mim mesmo. Vai depender do meu estado, da minha mente.
do meu caráter, da minha postura, né? Vai depender de tudo isso. E aí, os humanos sofrem pelos efeitos da ignorância, né? Porque nós somos muito ignorantes, nós olhamos só aqui, ó, no nosso nariz. Nós não olhamos para o lado, nós não olhamos para frente. Nós não olhamos para o lado esquerdo, para o lado direito e lá na frente. E aí, gente, quando a gente não tem o que quer, ao invés de a gente correr atrás, sabe, com calma, com equilíbrio, a gente faz mau uso do nosso tempo. Nós temos 24 horas por dia, 8 horas para dormir, para descansar. E 16 horas para o trabalho, para a alimentação, para a vida social, para a vida de auxílio ao próximo. Nós trabalhamos 8 horas, né? E sobra 8 horas para a gente fazer o que quiser. E quantas horas nós passamos assistindo uma televisão, lendo um livro, aprendendo uma música, estudando, fazendo boas leituras, tendo os bons hábitos. A gente faz muito mau uso do nosso tempo. E quando a gente faz mau uso desse tempo, ele passa rápido. A gente nem vê o tempo passar. Então, quando a gente não faz o bem e acha que se não fizer o mal tá bom não. Nós precisamos fazer o bem. Tirar do nosso coração a maldade, a hipocrisia, a mentira, a ignorância, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a vaidade. São tantas coisas que nós permitimos que nos magoe, nos machuque, nos fira e tira de nós o tão precioso tempo que nós temos para fazer as realizações das quais nós buscamos, né? Então, quando nós temos dores e sofremos pela perda dos entes queridos, nós entendemos essa perda como apego. E quando a gente não compreende a vida após a morte, nós entramos em desespero. Aí nós até revoltamos com Deus, né? Porque a gente não compreende que a vida pertence a Deus, Ele tira e põe a hora que Ele quiser. E a gente brinca de Criador, a gente brinca de Deus. Quantos de nós comete suicídio pelos excessos? Comete o suicídio indireto, né? Vamos dizer assim. Porque todos os maus pensamentos que nós temos, todos os pensamentos negativos, eles fazem mal para nós. Então nós precisamos cultivar bons pensamentos. Nós precisamos fazer boas coisas em prol do nosso semelhante. E aí, nós temos, por exemplo, no Evangelho, no capítulo 23, na Moral Estranha, né? Que o Lucas vai estar lá no item 59, 60, falando: deixe que os mortos velem pelos mortos, sepultem os seus mortos. E aí você vai, né? Jesus fala para ele: você vai e anuncia o reino de Deus. O que é esse anúncio do reino de Deus? É compreender, é explicar para as pessoas que ali que está sendo enterrado é apenas o corpo, é apenas o envoltório, o invólucro do corpo, do espírito, né? Esse corpo, ele abriga o espírito para que ele possa trabalhar a sua evolução. Vamos falar um pouco de apego. Tem um filmezinho, um videozinho na internet, né, no YouTube, Desencarne de Dimas, foi gravado, né, muito bem, por sinal, aonde relata, né, essa passagem do Dimas. O que fala ali? Fala o seguinte: o Dimas, ele trabalhou grandemente pelos pobres, pelos necessitados.
Mas ele trabalhou em excesso. Ele não preocupava com a sua alimentação, ele não preocupava com o seu descanso. Desencarnou precoce. Ele poderia ter vivido mais se ele soubesse ser comedido. Então você vê que até para ajudar o semelhante, você precisa ser comedido com a condição do seu corpo físico. Porque esse corpo ele foi emprestado por Deus para você evoluir. E se você não cuida dele a contento, você está cometendo o quê? Um suicídio indireto. Você está antecipando, você está abreviando os anos que você teria aqui na Terra para conquistar a sua melhoria espiritual. Então você está fazendo uma abreviatura, né? Está fazendo uma abreviação desse tempo. Está diminuindo o tempo. Depois você vai responder por isso. Então, o excesso, né? Quando você fuma, quando você bebe, quando você faz qualquer tipo de excesso, até com alimentação, até com os pensamentos, você está causando mal a você mesmo. Então voltemos lá para o Dimas, o exemplo do Dimas. Apesar dele ter cometido excessos, a espiritualidade, em função do mérito dele, do trabalho que ele fazia pelos semelhantes, vai ajudar no desenlace dele. Então eles preparam ele ali, vem toda a equipe espiritual ali com ele para acompanhar o desenlace, para romper o cordão prateado que liga o espírito ao corpo, através do perispírito. Mas a esposa do Dimas entrou num pânico, que nós falamos agora, no desespero da perda. E ela pensava assim, como que eu vou fazer sem meu marido? Como que eu vou viver? Como que eu vou cuidar dos filhos? Como que eu vou cuidar da casa sem ele? E não saía de perto dele. Então aquela condição, ela dava até para o Dimas o desejo de não desencarnar, mesmo sentindo que tinha chegado a hora. Porque ele ficava preocupado com o sentimento da mulher dele. Como que ela ficaria sem ele? E já estava na programação para ele desencarnar naqueles dias. Então o que os espíritos tiveram que fazer? Adormecer o Dimas, causar um sono na mulher dele, para que o Dimas pudesse ter aquela sensação de que ele ia ficar bem. Eles deram lá uma energia. Sabe aquela história assim que você, antes de desencarnar, você fala assim, nossa, eu vou melhorar? Causou essa sensação no Dimas. E ele então fala, querida, você pode dormir que eu estou bem, eu estou recuperado, vai ficar tudo bem, pode deitar, você está cansada e tal e tal. Ela aceita a sugestão do Dimas e vai então dormir. Enquanto ela dorme, a espiritualidade promove o desencarne do Dimas. Mas tem que trazer muita gente para ajudar esse desencarne, né? Que existia ali uma teia que ela, esposa, construiu, impedindo que ele fosse desligado. E quantas vezes nós fazemos isso com o nosso parente, né? Nosso familiar? Pelo apego que a gente tem, pela vontade que você tem que ele está ali vivo, você prefere ver ele sofrer, né? Você não está sabendo que ele está sofrendo. Você não quer ser sofrido. Então o que a gente precisa pensar nessas horas é que ao invés de a gente sofrer pela perda, nós achamos que é uma passagem, nós sentimos que é apenas um momento transitório e ajudamos a espiritualidade a fazer o desencarne, o desenlace, quando é possível, né? Quando não é através de um acidente, quando é através assim de algo abrupto, né? Um ataque cardíaco, alguma coisa que vem e leva de uma vez, né? Não dá tempo de você segurar a pessoa, né? Então nós precisamos ter no nosso coração esse sentimento do desapego. Nós não precisamos
ter na nossa vida apego aos bens materiais, apego às pessoas, às coisas. Tudo é matéria. Porque fora da matéria é o espírito. Não está aí no Livro dos Espíritos falando que as duas químicas que se unem é o espírito e matéria? Então aquilo que não é espírito é matéria. Então nós não devemos nos apegar à matéria. Nós devemos nos desapegar, né? E aí, o que a gente precisa entender, né? Quando você vai ao cemitério orar pelos seus familiares, eles acham bom demais da conta, né? Quem não gosta de receber uma oração? Você precisava ir lá para orar? Não, você podia orar em casa. Quando você vai ao cemitério, que você ora pelos mortos que ali estão, eles recebem? Claro que eles recebem. E muitos não tinham ninguém que tinha ido ali fazer uma prece para eles. E a sua prece os ajuda, os conforta. Então a prece é importante em qualquer ambiente, né? Uma prece é importante em qualquer ambiente. E no cemitério em especial é muito importante. Mas vem cá, se um ente querido morre, né, um espírito desencarnou, morreu, enterrou ele, e ninguém vai lá orar por ele, ninguém vai visitar o túmulo dele, ninguém lembra dele, ele vai se sentir magoado, ofendido? Claro que não. Ele vai se desligar mais rápido ainda da Terra, porque não vai ter nada que o prenda aqui. Entendeu? Então, a oração é a conexão que nós temos com aqueles que já foram, não importa o lugar e nem aonde. Mas aqueles que já foram, quando são lembrados por nós, com carinho, com afeição, eles acham bom? Demais na conta. Eles vibram, né? Mesmo sendo espíritos imperfeitos, embrutecidos, todos nós, apesar da nossa ignorância, da nossa estupidez, achamos muito bom ser lembrados pelos entes queridos. A gente gosta de ser lembrado, né? É algo que nos conforta. Então é nesse sentido que nós devemos, enquanto encarnados, procurar nos conhecer quem somos, quem são os meus familiares, né? Por isso que Jesus, no convite das bodas, ele está lá dentro e o seu, vamos dizer assim, anfitrião fala ao Senhor, lá fora está sua mãe e seus irmãos. E ele pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? São todos aqueles que andam conforme o desejo do meu Pai, são todos aqueles que querem ter o meu Pai como seu guia. Então Jesus já trouxe para nós esse exemplo, né? Quem são meus irmãos e quem é minha mãe? São todos aqueles que seguem o pensamento, o desejo do meu Pai. E quem são nossos amigos, nossos semelhantes? Enquanto encarnados, nós temos a questão do sangue, né? A questão assim de que é o egoísmo, né? Isso aqui é meu, isso aqui me pertence. Então hoje o mundo, a vida material nos convida a dar tantas provas da nossa resignação, da nossa confiança em Deus, e mesmo assim tem muitas tem muitos relacionamentos que terminam com feminicídios, né? Como eu falei agora há pouco. Tá certo? Então, desculpe. Então, dentro desse contexto que nós estamos trazendo a mensagem de hoje, nós temos a figura do Mestre Jesus para nos confortar quando nós temos familiares que desencarnaram, né? Dentro desse contexto geral. E no Livro dos Espíritos, da pergunta 323, a gente vai lá até a 327, 322,
322, 321, e nós vamos ter, da 320 até 327, né? Nós vamos ter aí essa conversa de Kardec com os espíritos, esclarecendo, né, sobre a importância de visitar os mortos, falando que deixem os mortos, porque enquanto nós estamos encarnados, gente, nós estamos mortos para a vida espiritual. Essa é a verdade, né? Por isso que está falando, deixa que os mortos cuidem dos mortos. Porque a partir do momento que a gente se liberta, a gente vai entender que ali não tem um ente querido no cemitério. Tem um corpo físico que foi enterrado para voltar para a terra, da onde veio e da onde volta. Né? Você veio do pó, então você volta para o pó. É só isso, mais nada. Ali é um corpo em decomposição, que foi emprestado pela natureza, por Deus, para que nós pudéssemos evoluir. Então, quando a gente entende isso de maneira tranquila, a gente vai sofrer menos, vai causar menos dor, né? E a gente vai descobrir que não existe perda, é só uma separação momentânea, rápida. A vida prossegue em ambos os lados, tanto para aquele que foi para o plano espiritual, quanto aquele que ficou. E ainda tem aquela questão que você pode receber notícias desse ente querido que partiu, né? E aí a gente começa a analisar, por exemplo, a nossa situação e fazer uma analogia, né, dessas guerras que existem no Oriente Médio. Sempre existiram por conta do poder, da ganância, né, por conta do egoísmo, destruindo vidas. Em nome de quem? De Deus que não é. Porque as vidas humanas só Deus pode tirar. Mas enquanto nós temos no planeta pessoas egoístas, ambiciosas diante do poder e de querer ter apegada às coisas, nós teremos essas catástrofes, né? Que nem é catástrofe natural, né? São guerras provocadas pelo homem que dizimam milhares de vidas. Mas eu não estou aqui hoje para trazer essa conversa com vocês nesse campo, né? Eu estou aqui para trazer uma compreensão da vida, um entendimento da morte e um posicionamento sobre cada um de nós. Então vamos procurar nos conhecer melhor, vamos procurar saber quem somos, de onde viemos, o que nós nos propusemos a realizar aqui e para onde nós vamos depois que nós morrermos. O nosso corpo, bem entendido. Porque todos somos espíritos. A diferença é que uns estão desencarnados e outros estão encarnados. Se a gente entender isso profundamente, nosso sofrimento deixa de existir. Nós vamos sentir dor pela perda de um ente querido, mas nós não iremos sofrer por essa perda. Jesus possa abençoar a vocês pela oportunidade dessa conversa à distância, trazendo aos corações de cada um, primeiramente, a esperança, depois a fé em Deus e a certeza de que você pode ser feliz agora. Depende só de você, depende só do seu desejo. Desapega, 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 e você vai ser um ser humano muito melhor. Olha, beijo no coração de vocês, que Jesus abençoe a todos e até outra oportunidade. Um abraço. Olá, meus irmãos, como vamos? Prontos para a última parte? A energização, o passe à distância, a fluidificação da água? Então vamos aquietando os nossos corações, esquecendo os problemas, as dificuldades, toda a correria do dia a dia. Vamos fechando os nossos olhos com muita fé.
E vamos lembrando do Mestre amado, sua figura amorosa, seu olhar cheio de luz. E vamos respirar profundamente, acalmando os nossos corações. E vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por mais esse momento de comunhão com Jesus. Mestre amado, hoje nós vamos iniciar os nossos pedidos por todos os nossos irmãos que são vítimas da depressão, da tristeza, da melancolia, do desânimo diante da vida, das dificuldades, que estão encontrando muita tristeza em seus corações. Nós sabemos que o Senhor tem um olhar amoroso para esses nossos irmãos em sofrimento, o sofrimento do coração. Que o Senhor possa enviar uma chuva de bênçãos, cheia de luz, para cada um desses nossos irmãos, amenizando as dores, os sofrimentos, a tristeza, para que os nossos irmãos possam encontrar o sentido da vida e encontrar em Ti, Senhor Jesus, o sustentáculo para renovar a fé e a esperança, a força e a alegria de viver. Vamos te pedindo pelo nosso planeta, pelo Brasil, pela nossa casa de oração, pedindo a sustentação de todos nós, que somos os trabalhadores de Jesus. Rogar a Ti, Senhor, a ajuda que necessitamos para nos modificar intimamente. Essa reforma moral tão necessária nesse último período de transição planetária. Porque nós desejamos um mundo melhor, um mundo de regeneração. Mas sabemos que para isso, Senhor Jesus, nós necessitamos regenerar o nosso coração também. Mestre querido, te pedimos que o Senhor passe por todos os leitos de hospital, de UTIs, das residências, de qualquer local onde hajam enfermos, especialmente aqueles com doenças terríveis. Nós te rogamos que cada um possa receber uma dose extra de fé, esperança e resignação. Mestre, te pedimos também que visite o nosso lar nesse momento. Que ilumine os nossos familiares, que visite os nossos entes queridos, levando também fé e esperança a cada um. Te rogamos que leve ao nosso Pai, o Criador, nosso pedido de paz e amor em nosso planeta, para que o Teu olhar misericordioso possa chegar até todos os países, e são muitos, que estão em guerras, conflitos, perseguições religiosas, políticas. Ilumina, Senhor, cada lugar. Leva fé e esperança aos nossos irmãos que estão nesses locais, sofrendo, tendo perdas materiais, perdas de familiares e entes queridos.
que possam confiar e aguardar dias melhores e que em nosso planeta existirá somente o amor e a cooperação. Mestre amado querido, nós te pedimos que a tua luz maravilhosa possa tocar o nosso coração, o coração daqueles que amamos, mas também dos nossos inimigos, para que eles possam nos perdoar as faltas que cometemos e que nós também possamos ter um olhar caridoso, cheio de perdão. Rogamos a Ti por cada lugar e cada povo que tem sofrido as intempéries da natureza, grandes desastres. Ah, Senhor Jesus, acalma esses corações sofridos com tantas perdas. Ilumina esses locais, Senhor. Nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados nesse momento de transição planetária, tendo talvez a última oportunidade de nos reformarmos intimamente e de evoluirmos, de termos a chance de viver num planeta em regeneração. Que possamos aproveitar esta oportunidade, Mestre querido, com a sua ajuda. Lança o teu olhar amoroso sobre todos os animais, as criaturas de Deus, sobre os jovens, as crianças, para que não se deixem empolgar demais com o mundo virtual, o mundo dos jogos, dos entretenimentos, que são, às vezes, não muito salutares para a saúde mental. Que eles possam, de alguma forma, ter contato com as tuas leis e os teus ensinamentos, Senhor Jesus. Nós te pedimos que nesse momento de passe à distância, o Senhor visite o nosso coração, que as tuas energias, os fluidos, possam penetrar em nosso organismo físico, mas também que tenhamos a fortaleza espiritual, que possamos, Senhor, sentir o teu amor em nosso coração. Obrigada, Mestre querido. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Meu Deus do céu, né?